Ok. Que tem espaço para isso. Então, hoje, no dia 27 de agosto de 2017, estamos aqui já finalizando o nosso estudo da primeira epístola de João. E o trecho final da epístola, ele vai aqui do versículo 18 até o 21, que é um trecho conclusivo, onde João está fazendo um apanhado, um resumo de tudo que foi dito até agora na epístola. Uma epístola que foi escrita para combater o nascente e proliferante, estava se proliferando na época lá na igreja, erro ou heresia que negava a encarnação e a divindade de Jesus Cristo. E João alicerçou o seu argumento, o argumento que ele usou na epístola, baseado muito naquilo que ele já havia ensinado, baseado naquilo que nós já sabemos, são coisas que são fatos, O João, ele, como alguém que tinha olhos fiéis, ele se apresentou como uma testemunha viva e ocular. Ele começa a sua epístola assim, o que era desde o princípio, que as nossas mãos tocaram, nossos olhos viram. Então ele era uma testemunha fiel, e ele afirma muitos fatos ao longo da epístola. Por exemplo, lá no 3:1 ele fala que agora de fato nós somos filhos de Deus, ao contrário da argumentação dos gnósticos que negavam a encarnação e a divindade de Jesus Cristo. O João, ele alicerça a sua argumentação em fatos. Tanto é que na conclusão da epístola, que vai no capítulo 5, dos versos 18 até o 21, ele usa a palavra que é traduzida por sabemos, a palavra no grego é oída. Ele usa essa expressão muitas vezes. O 18 começa: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. No 19, sabemos que somos de Deus. No 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Ou seja, o apóstolo, ele alicerça a sua argumentação em fatos, para que nós tenhamos certeza. Se tem uma coisa que João tem como objetivo com essa epístola, é que nós tenhamos certeza, Faz parte da nossa vida, faz parte da fé, faz parte do nosso ministério, faz parte do nosso caminhar, que nós tenhamos certeza. O problema das religiões, das teorias, de toda forma de crença humana, é que nunca existe um fato que se possa afirmar com toda certeza, como nós fazemos com os fatos da fé. Ainda que seja pela fé, nós cremos que é fato que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É uma convicção que o Espírito nos dá. Mas as ideologias humanas, as religiões, elas sempre trabalham com suposições. Eles supõem que tal divindade, ou tal, que o Nirvana exista, ou Valhalla, e trabalham com suposições. Mas o cristianismo trabalha com fatos. Tanto é que João, ainda que o primeiro século já estava no fim, e ele já era muito idoso, Deus tinha conservado ele em vida exatamente para trazer essas convicções numa época em que muita dúvida estava pipocando, muita teoria, muito conhecimento oculto. O Paulo também, ele combateu isso já no final do seu ministério. Tanto é que ele adverte o Timóteo
em uma das Timóteos, ele fala: o que de mim ouvistes diante de muitas testemunhas. Ou seja, o cristianismo, a nossa fé, é algo que, além de ser fato, é algo que está aberto, franqueado a todos. São fatos, são convicções que estão disponíveis para quem quiser. Aquele que tiver sede, vem e beba. Ao contrário dessas religiões de mistério, como elas eram chamadas, que tanto Paulo, como João, como Judas, como Pedro, como todos eles combateram, eram religiões, eram ideologias, eram formas de raciocínio, que eles julgavam que os mestres tinham que ter qualificações especiais, que era algo que tinha que ser ministrado em segredo, que não podia contar para todo mundo. Aquela velha história de ter uma classe dominante, uma classe mais, um grupo mais privilegiado, e o restante, o rebanho, os fiéis. Esse tipo de mentalidade tenta permear até mesmo a verdadeira igreja. Existe muita coisa que acontece nesse sentido dentro do cristianismo, dentro da igreja. E dentro dos fatos, resumos que o João utiliza dentro dos seus 18, 19, 20, 21, dos seus 4 versículos finais e conclusivos aqui da epístola, nós estamos estudando o versículo 18, que apresenta 3 fatos que já foram, de certa maneira, parcialmente, alguns muito exaustivamente, e alguns parcialmente já foram aludidos durante a epístola. A questão do nascido de novo, por exemplo, foi um assunto que foi muito tocado dentro da epístola. O assunto da guarda de Deus também foi relativamente falado. E a questão do maligno também foi muito falada dentro das Escrituras. Ele advertiu a respeito do Espírito, do anticristo que já está presente, dos muitos anticristos, do anticristo vindouro, né? E do assédio que Satanás faz com relação ao nascido de novo e à igreja. E o versículo 18 apresenta os seguintes 3 fatos, né? Sabemos, é fato, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Esse é um fato número 1 que foi muito discutido ao longo do estudo e ao longo da epístola. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Então nós temos a qualidade de vida que nos é doada ao nascermos de novo. Nós temos a guarda, a promessa, a garantia, a afirmativa, a verdade e a certeza da proteção divina. Esse foi um versículo que nós estudamos, um pedaço do versículo, que é o 18b, onde nós vemos com certo detalhe. E existem, e a questão da guarda de Deus daquele que lhe pertence, porque é um fato. Pedro fala que nós somos comprados com sangue, Pedro também fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, e existem aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, cai 1000 ao teu lado, e Judas fala que ele é poderoso para nos guardar. Ou seja, a questão da guarda divina é muito factual. Nós vemos aí dezenas de versículos que falam a respeito disso, inclusive até mesmo o próprio versículo de Mateus 16, 18, que fala da não prevalência das portas do inferno contra a igreja. E nós chegamos aqui na parte C do versículo, né? Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de novo é guardado por Deus. E aquele que nasceu de novo, o maligno não lhe toca. Ou seja, a menção do maligno por si já demanda a necessidade de uma guarda divina. E nós somos mais do que guardados, né? João 10 fala da dupla guarda divina daquele que nasceu de novo, onde fala que Cristo fala que ninguém pode arrebatá-las da minha mão e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai.
Ou seja, nós estamos guardados dentro de 2 pares de mãos. É praticamente impossível, não, é absolutamente impossível que nós sejamos tocados, a não ser que Deus o permita. É aqui no 28, 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E no 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a guarda divina é uma coisa sólida, né? João 10, 28 e 29. O que por si só já nos dá a convicção de que o maligno realmente não tem nada em nós. Ele não nos toca. Evidentemente que aqui nós estamos falando dos verdadeiramente nascidos de novo. Nós não estamos falando do cristão nominal, daquele que frequenta uma igreja católica, ou batista, ou presbiteriana, um cristão nominal. Nós estamos falando o assunto do 1 João, ele até acabou de falar que é nascido de novo não vive na prática do pecado, não é um hábito contínuo, não é a direção da sua vida. Então, Cristo, quando ele terminou a sua ceia com os seus, e que ele estava de saída por Getsemane, ele falou: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E se nós estamos em Cristo, o maligno, assim como não tem jurisdição sobre Cristo, o maligno também não tem jurisdição sobre o crente. Nós já fomos tirados daquele mercado, aquela história, aquelas doutrinas todas que a gente conhece. E nós vimos na semana passada, dando início a esse assunto, que ao dizer que o maligno não lhe toca, isso não quer dizer que o maligno não vai fazer nada, que ele vai ficar parado, inerte, e nem que ele não vai tentar nos atacar, porque ele pode nos atacar. Nós vimos que ele atacou o próprio Senhor Jesus na tentação do deserto. Nós vimos em Efésios que ele nos lança dardos inflamados, que são sugestões para nos levar, são insinuações para nos levar para o mal, para nos afastar da palavra de Deus. Nós vimos que houve uma permissão da parte de Deus para que ele tocasse não só as coisas materiais de Jó, como a própria família de Jó e até o próprio Jó, isso dentro da permissão divina. Nós vimos que Satanás pediu para peneirar Pedro e os discípulos. Se isso não fosse possível, ele não ia pedir à toa. Se ele pediu, é porque existia essa possibilidade. Mas Cristo intercedeu por ele, e ele não passou pela peneira, pelo menos não naquele momento. Nós sabemos que ele arma ciladas, Efésios 6, 11. Nós sabemos em 2 Coríntios 10, 3 a 6, que ele tem formas de ação para vir contra o crente individual, a igreja local e a igreja como um todo. São as fortalezas, as formas de conhecimento do inferno, os pensamentos de desobediência, desconhecimentos altivos, sofismas, isso está tudo lá em 2 Coríntios 10, que a gente já estudou isso lá na casa do pastor Geraldo, quando a igreja era lá, quando a gente estava estudando, acho que sobre a imutabilidade de Deus, não lembro. Nós sabemos em 2 Coríntios 2,11 que Satanás tenta alcançar vantagem sobre nós, tentando nos conformar aos seus desígnios. Nós sabemos em Efésios 4, 25 a 32 que ele tenta achar lugar nas nossas vidas, sugerindo que nós adotemos comportamentos que já não fazem parte e que caracterizam um novo nascimento, que é a mentira, que é a inveja, que é a malícia, as facções, aquela coisa toda que está lá em Efésios. Nós sabemos que, através de Tiago 4, de 4 a 10, que Satanás, o diabo, ele usa a amizade do mundo para nos tornar soberbos e com isso nos colocar em indisposição com Deus. Nós sabemos que, em 1 Pedro 5, de 5 a 10, que ele procura nos devorar, nos desanimar, através de sofrimentos, através de dissabores, através de perseguições, vamos dizer lá no Nordeste, através de aperreios, né? E o que é essa palavra? E o maligno não lhe toca. A palavra toca no grego é aptomai, é H-A-P-T-O, apto. E no caso aqui, e o maligno não lhe toca, ele está flexionado na voz média
Existem muitas flexões verbais no grego, assim como existe no português, no inglês. E ele está flexionado na voz média, que é a forma mais básica e usual do verbo aparecer, tanto no Velho Testamento como lá na Septuaginta, traduzindo o verbo hebraico. É a maioria dos casos. E significa basicamente tocar mesmo. Tocar. Dos 39, tocar. Mas com a finalidade de alterar, de manipular, de exercer uma influência modificadora. Ela pode ser negativa, que é raro acontecer nas escrituras, esse aptomai, ele aparecer no sentido de influenciar, modificar, alterar ou manipular de forma negativa, porque a maioria dos seus usos que ele aparece, são 39 vezes que o verbo aparece no Novo Testamento, e desses 39, 26, 7 casos é um simples toque mesmo. As crianças chegaram e Cristo tocou e abençoou, a lavadora chegou e tocou. A pecadora lavadora de pé tocou os pés de Jesus, as crianças, a Madalena na ressurreição tentou tocar o pé de Jesus, então, que estava ressurreto. 7 vezes dos 39 é um caso de tocar mesmo, simples tocou. Já outros 26 casos é tocar de maneira a modificar positivamente. Em Mateus 8, Jesus tocou a sogra de Pedro e ela foi curada da febre. Isso Mateus 8, 13 e 15. Em Mateus 9, 20 e 21, a questão da mulher com hemorragia que tocou Jesus e foi curada. Em Mateus 9, 29, a questão que Jesus tocou os olhos dos cegos e eles foram curados. Em Mateus 14, 36, a mulher que queria tocar na franja das vestes de Jesus para ser curada. Em Mateus 20, 34, novamente ele toca olhos de cegos para serem curados. Em Marcos 1, 41, ele toca leprosos para serem curados. Em 3:10 fala que ele tocou diversas pessoas para curas diversas. Em Marcos 5, 27 a 31, é um texto paralelo àquele da mulher com hemorragia lá do Mateus 9, 20 e 21. E em Marcos 6, 56, muitas curas. Em Marcos 8, 22, ele toca o mudo. Em Lucas 5, 13, ele toca para curar a lepra. Em Lucas 6, 19, ele toca para muitas curas. Em Lucas 7, 14, ele toca o esquife do filho da viúva de Naim, para que ele fosse ressuscitado. Em Lucas 8, 44 a 47, é o caso também lá de Mateus 9 e de Marcos 7, é o texto paralelo da cura da mulher com hemorragia. E em Lucas 22, 51, ele toca para curar um surdo. Ou seja, em 26 dos 39 casos em que o verbo aptomai aparece, ele aparece como Jesus tocando para exercer uma influência modificadora positiva, para curar. Né? Também 4 vezes ele aparece com o sentido de acender uma fogueira. Estranho, né? Que é em Lucas 8, 16, 11, 33, 15, 8 e Atos 28, 2, ou seja, é só o Lucas que usa nesse sentido, né? Lucas 8, 16, 11, 33, 15, 8 e Atos 28, 2, que é aquela fogueirinha lá da ilha de Malta, que a cobra saiu do fogo, né? É aquela fogueira quando Paulo estava lá no naufrágio, que eles aportaram lá em Malta e eles foram recebidos com muita... Esqueci a palavra agora, né? Com muita generosidade pelos moradores locais. E o Paulo ele vai acender uma fogueira lá, uma víbora pendura no braço dele. Como esse verbo foi usado? O verbo aptomai em Lucas 8, 16, 11, 33, 15, 8 e 18 e Atos 28, 2 aparece como acender. Com a mão? Não, acender. O ato de acender. 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 É porque você está falando de tocar. Tocar. Pois é.
É estranho que o verbo que tem um sentido simplesmente de toque físico, em 4 dos 39 casos aparece como acender uma fogueira. Esse é um caso para um outro estudo. Eu tenho um outro estudo que eu particularmente faço, que se chama Osho, olhos versus ouvidos. É um estudo que eu faço há uns 11 anos que eu faço esse estudo. Eu coleciono material para esse estudo. Olhos versus ouvidos, que é a forma como Satanás trabalha através dos olhos, vendo a mulher, e ele sempre incita para o olhar. E já a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus trabalha com ouvidos, né? Deus trabalha com a audição, Satanás trabalha com a visão. Então, um estudo que eu faço há muito tempo, eu estou reunindo material ainda. Esse caso aqui, esses 4 versículos, são 4 versículos que já servem para um outro estudo. Para esse estudo aqui, ele é apenas algo incomum, estranho, com um verbo chamado, que é predominantemente, esmagadoramente, tem o sentido de tocar fisicamente. Em 4 casos ele aparece como acender uma lâmpada, uma fogueira, Jesus fala, ninguém acende uma candeia, tá? E uma vez ele aparece como um eufemismo, uma figura de linguagem, um eufemismo para a relação sexual. É bom que o homem não toque mulher. O Paulo fala lá em 1 Coríntios 7:1. Então, de 39 casos de tocar, aptomai, 26 é tocar para curar, 7 é só tocar mesmo, 4 tem o sentido de acender o fogo, 1 relação sexual, e 1 aqui que tem o sentido de tocar para exercer uma influência modificadora negativa. Se Cristo tocava para tirar a fé, para tirar a hemorragia, para tirar a cegueira, para tirar a surdez, Satanás o faz com o sentido exatamente contrário, para matar, roubar e destruir. Ou seja, é o único caso em que o efeito é negativo ou prejudicial. No grego clássico, eu não sei se vocês estudaram palavras gregas. Toda vez que você estuda uma palavra grega, isso normalmente é em léxicos, né? Em livros que você estuda palavras gregas ou hebraicas, mas principalmente o grego, aparece a forma como ela é empregada nas Escrituras do Novo Testamento, aparece a forma como ela é usada na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento hebraico. Para cada palavra hebraica que compõe o Velho Testamento, existe uma palavra grega correspondente. Isso amplia muito o nosso entendimento da palavra, como ela é usada no Novo Testamento, se você também dá uma olhada em como ela é usada no Velho, com seu correspondente hebraico. E a gente também pode, isso é praxe, é normal, você também faz um estudo da palavra de como ela é usada no grego clássico, no mundo helênico. Como é que o Homero usava essa palavra, aqueles grandões, né, aqueles escritores mais famosos do mundo grego clássico, como eles empregavam essa palavra. E se aqui no grego neotestamentário, né, no grego bíblico, ele tem esse sentido simplesmente de tocar, pode ser tocar simplesmente por tocar, ou tocar para exercer uma influência modificadora. No grego clássico, ele tem também esse mesmo significado de exercer uma influência, alterar algo, modificar algo positivo ou negativamente, mas com um sentido um pouco mais agressivo, porque no grego clássico também tem o significado de agarrar, prender, atacar ou apossar-se, além do grego clássico de curar. Só que no caso quem curava lá era o Asclépios ou Serapis, que eram as divindades. Essa que a gente vê na porta de ambulância de hospital, que tem aquele cálice com aquelas serpentes, né? Aquilo ali são os símbolos do Asclépios. O símbolo do cristianismo é a cruz, né? O símbolo do budismo não é aquela mandala que ficava no pé do Buda. Alguém já viu aquele desenho?
Todo mundo sabe o que é uma mandala, né? Aquele desenho circular que diz que Buda tinha um treco daquele na sola da planta do pé dele, né? Tem o símbolo do islamismo não é o crescente com a lua, então o símbolo das divindades ligadas à área da saúde, o Ministério da Saúde do Olimpo, né, vamos dizer assim, ele era dirigido pelo Asclépios ou Serapis, que é aquela divindade também que no grego clássico, quando tocava, curava. É o deus da medicina deles lá. Ou seja, nesse sentido tem um correspondente com o grego bíblico, no sentido de exercer uma influência modificadora. Mas também tem o sentido de violência ou agressão. Violência ou agressão, que é agarrar, prender, atacar ou apossar. Aí a gente fica... E tem um outro detalhe. O verbo apto, ele denota, além dele ter todos esses sentidos de exercer uma influência modificadora e coisa e tal, e aqueles outros que a gente viu, ele nunca significa um toque superficial. Ele significa, sugere um contato mais firme. Né? Eu tinha falado aqui que o verbo está flexionado na voz média. Isso significa duas coisas. Significa que ele concorda, tende a concordar com a forma clássica do mundo helênico ver o grego, que tem o sentido de prender ou segurar, por causa da flexão na voz média, como ele também, a voz média indica que essa tentativa de Satanás nos tocar faz parte de um programa de esforço contínuo e persistente. É algo que ele não desiste. Ele tenta te tocar, ou te prejudicar, ou te modificar, ou te alterar hoje. Se ele não, através de dardos, através de enganos, através de um monte de coisa. Se ele não consegue, isso não significa que ele abriu mão daquela ideia, não. Isso significa que ele vai voltar a tentar fazer isso novamente em algum momento no futuro. Igual a gente lê lá em Lucas a respeito da tentação de Cristo, que depois dele ficar 40 dias tentando Jesus. Porque ali nós só temos 3 tentações relatadas. A do se jogar, a de adorar para ganhar os senhos do mundo e transformar a pedra em pão. São só 3 das muitas tentações que Cristo passou. A palavra fala que ele sofreu tentações lá de todos os tipos. Mas o Espírito Santo quis separar só aqueles 3 para nos relatar. E que depois de ter tentado de todas as formas por 40 dias, tentar o Filho de Deus lá no deserto, Satanás desistiu e se afastou até um momento mais oportuno. Todo mundo já viu essa expressão lá em Lucas? Satanás se afastou para um momento mais oportuno. Tem Lucas 4 aqui, ó. É muito interessante. Lá no 4:13, passadas que foram as tentações de toda sorte. Não foram só essas 3, não. Lucas 4:13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. É a mesma coisa que a voz média do verbo tocar, aqui em 1 João 5,18 está falando. É algo que ele vai persistir em fazer. É um esforço persistente. E esse tocar aqui não é assim algo superficial, é algo no sentido de tocar segurando mesmo. Porque para o leve toque existe um outro verbo grego, que é o tigano, T-H-I-G-A-N-O. Esse verbo ele aparece em muitos lugares. Por exemplo, ele aparece aqui em Colossenses 2:21, que é muitíssimo interessante. Eu sei que o Cliff gosta de Colossenses, está entre meus livros favoritos. Colossenses está entre meus livros favoritos. Eu gostava muitíssimo de Colossenses, mas depois que eu fiquei sabendo que é o seu livro favorito, eu passei a gostar mais ainda. Qual? Colossenses. Você gosta de Colossenses. Mas o que você falou sobre você? Que eu já gostava muito. Mas depois que eu fiquei sabendo que você gosta, eu fiquei gostando mais ainda. Agora que eu estudo ele mais ainda, porque ele é um livro pequenininho.
Sim. E estudar ele no grego é bom demais. Ele brota cada coisa. Olha só que detalhe legal aqui em Colossenses 2:21, que é um versículo que se o pastor estivesse aqui, ele ia gostar. Ele gosta muito dessa passagem também. Ele vive citando o 23, né? Mas olha só, no Colossenses 2:21 fala o seguinte: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Vamos ler o contexto, que ficou meio assim, né? Desde o 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois estas coisas com o uso se destroem. Eu quero só destacar aqui que é onde estão os nossos verbos, o 21. O não manuseis é apto. Que é tocar de forma mais firme. Você já tem um contato mais prolongado, que você está manuseando. Aí vem o não proves aquilo, aí vem o tigano, não toques naquilo outro. É esbarrar mesmo. Dá uma leve esbarradinha assim, olha só como é que se aprofunda o nosso conhecimento. O que esse versículo está dizendo é que, dentro de um contexto maior de ensino das Escrituras do Novo Testamento, é que uma vez quando a gente nasce de novo, verdadeiramente nós somos livres. Todas as coisas se tornam lícitas para mim. Se tornam lícitas, e eu só vou adotar para o meu viver cotidiano aquilo que é proveitoso, aquilo que traz benefício, aquilo que traz resultados, que trazem vida, que promovem a Cristo, o Evangelho e o meu crescimento pessoal. Por isso que a palavra fala: todas as coisas me são lícitas, isso é um fato, mas nem todas são proveitosas. Nem todas são proveitosas. Eu não vou levar para dentro de casa algo que eu acho na rua que não tem proveito nenhum. O Clique achar um berço na rua, você vai levar para casa? Você tem pretensão de ter mais neném? Não tem proveito. Só se você for guardar para o netinho. Entendeu? Não é proveitoso, não tem necessidade daquilo. É assim que a gente convive com as coisas. Satanás, o mundo, as coisas se apresentam, você faz uma avaliação à luz da palavra: não, isso não é proveitoso, isso não edifica, isso não traz nada na minha vida. Algumas dessas coisas são até chamadas de erradas pelo mundo e pelos crentes, e outras de certas. Tem coisas que são corretas, que são aceitáveis, mas que no meu caso não é. Entendeu? Faz parte do dia a dia da vida cósmica, mas não é legal eu adotar, não é proveitoso para mim. Então essa questão é uma questão muito relativa. O que para alguns pode ser, entre aspas, proibido pelo Espírito Santo, para outros já não é, e vice-versa. Mas o que o Paulo está dizendo aqui em Colossenses é que existem, dentro do próprio contexto aqui, doutrinas de homens, religiosidade, ordenanças. Isso a gente nota quando a gente converte. Assim que você nasce de novo, que você vira um crente, né, que você está naquela alegria, naquele primeiro amor, no instantinho aparecem mestres do inferno para querer te ensinar, para querer te discipular. Aparece gente que nunca nem leu Bíblia, nem sabe nada do Evangelho, nem é nascida de novo, mas como tem um conceito de crente assim assado, eles mesmo te cobram: agora que você é crente, você não vai ter, não vai poder, vai ter que não sei o quê. Já notou? Ou seja, isso é do inferno, isso é espiritual. O inferno começa a movimentar coisas e pessoas para trazerem preceitos e mandamentos e versículos pelos quais você tem que viver agora que você é crente, que não necessariamente são coisas que o Espírito Santo ou que Deus está te cobrando, te pedindo, te mandando. Ou seja, Satanás ele tenta escravizar, colocar o nascido de novo para andar em círculo, para ele ficar improdutivo. E a coisa é tão
religiosa, é tão ridícula, é tão idiota, que o Paulo está falando aqui em Colossenses 2:21, aonde aparece o verbo apto, que é tocar no sentido de segurar, manusear, aparece também o verbo tigano, que significa dar um leve esbarrão. E esse verbo também aparece lá em Hebreus 11:28, quando o autor de Hebreus está descrevendo a respeito da lei que foi dada no Sinai, e que foi falado para Moisés, lá em Êxodo, que está sendo repetido aqui em Hebreus, fala assim, ó, e se alguma coisa ao menos dá um tigano no monte, será morta. Se alguma coisa passar daquele limite que tinha ao redor do monte Sinai, e tocar, já é réu de morte, porque o Senhor estava presente lá no monte, para ter um encontro com Moisés, que ia representar o povo. Então, o verbo tigano que aparece aqui em Hebreus 11:28, não é o apto, ou seja, o mais leve esbarrão já era suficiente para te condenar, caso você ao menos triscasse nos limites do Monte Sinai, para mostrar a seriedade, a gravidade e a profundidade da santidade que era cobrada ali naquele momento. E o que o Paulo está falando aqui em Colossenses 1:21 também é que esses mestres mundanos que tentam serem tutores da igreja, eles criam normas e práticas religiosas tão rigorosas e tão inflexíveis, que se você der uma esbarradinha em alguma coisa daquilo que eles estão falando aqui, para você não tocar, já te tirou da comunhão e já te afastou de Deus e já te tornou impuro, e se bobear você já até perdeu salvação. É isso que ele está dizendo. Então nós temos duas formas de caracterizar o toque, o contato físico no grego. Nós temos o tigano, que é um leve esbarrão, e nós temos o apto, que é o tocar, como é traduzido aqui em 1 João 5,18. Então o verbo apto, ele denota mais do que um toque superficial, que é o caso do tigano, que é um esbarrão, um resvalar, conforme o Colossenses 2:21, Hebreus 11:28 e outros lugares onde ele aparece. Então sugere um contato firme, que aqui em João, na voz média, significa segurar ou prender, e transmite a ideia de que o maligno está tentando impor o seu domínio sobre o crente. Durante toda a nossa peregrinação, todo o tempo que nós vivemos aqui depois do nosso novo nascimento, Satanás nunca vai se conformar com o fato de que o valente, mais valente do que o valente, entrou dentro do mercado de escravos e resgatou alguns para ele mesmo. Todo mundo conhece essa doutrina, são as palavras gregas lá, aquela passagem onde o Senhor fala que ele entra no mercado de Satanás e resgata alguns para ele. E esses resgatados, Satanás nunca se conforma de tê-los perdido. Ele sempre vai fazer um esforço no sentido, agora ampliando o significado de tudo que a gente está conversando aqui, e o maligno não lhe toca, ele sempre vai tentar tocar, para te modificar de alguma forma, para te prender, para te escravizar, para te pôr para andar em círculo, para te tornar improdutivo, para simular que você novamente pertence a ele. Porque enquanto você eu sou passarinho, tenho asa, mas tem alguém que fala o tempo todo que eu sou cachorrinho, e que eu não voo, e que eu como osso. Eu vou ser um passarinho que não voa, porque alguém fala de mim que eu não posso voar. Ou seja, vai tentar limitar as minhas ações, ainda que eu tenha condições de voar e de agir de outra forma. Se eu mesmo estou convencido de que eu não sou aquilo que eu sou e que eu sou outra coisa, eu deixo de atuar com as características com as quais eu deveria estar atuando. É um engano. E Satanás é isso que ele faz. Ele tenta resgatar novamente, ainda que imaginariamente, não efetivamente, aqueles que já foram libertos, para trazer de novo para trabalhar para ele. Porque quando a gente discute esses versículos, a gente muitas vezes pensa em possessão demoníaca, extrapola isso. Fala de todos os sentidos possíveis de influência da parte de Satanás. Toda e qualquer forma de influência
que Satanás possa ter na vida do crente, não necessariamente apenas a possessão. E o que a palavra está dizendo aqui é que o maligno não lhe toca. Aí a gente vai lá naquele caso, que por mais grave que um filho de Deus possa pecar, né, e ainda que Deus permita ações drásticas, como a que está em 1 Coríntios 5,5, que é um texto que todo mundo conhece. 1 Coríntios 5,5 fala 5, 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Nós temos o caso aqui de um irmão na igreja de Corinto, que verdadeiramente era nascido de novo, tanto é que está sendo dito aqui que ele vai comparecer perante o tribunal de Cristo, um tribunal para julgamento de obras só de nascidos de novo. E Paulo está entregando esse irmão para ter a sua carne destruída por Satanás, para que o seu espírito seja preservado para o dia do tribunal de julgamento, nas obras, que é o dia de Cristo. Então, por mais grave que um filho de Deus possa pecar, e ainda que Deus permita situações como essa que está aqui em 1 Coríntios 5,5, o fato é... Está esperando alguém? Não, mesmo, eu vi ele passando, eu falei, aí eu saí lá fora. O fato é que, mesmo que Deus permita tais coisas, isso são exceções. A verdade estabelecida é que o nascido de novo está totalmente fora do alcance de Satanás para todo e qualquer tipo de atuação, porque ele agora não é mais propriedade de Satanás. Ele agora é propriedade de Jesus Cristo. E isso por si só já define as coisas. Eu não posso entrar dentro da casa do Cliff e pegar algo lá se ele não me permitir. Além disso, além dele ser uma propriedade exclusiva de Deus, como está em 1 Pedro 2,9, ele é selado com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 1,13. Ele é santuário de Deus, conforme 1 Coríntios 3,16 e 17 e 6,19. Ele tem dentro de si algo que é maior do que aquilo que está no mundo, que é o diabo, conforme o próprio 1 João 4,4. Ele tem autoridade e poder sobre o diabo e os demônios, conforme Lucas 10 e aqueles outros versículos que falam de bom dia, de expulsar demônios, coisa e tal. E traduzindo, o maligno não lhe toca. Pode sentar e ficar à vontade. Cadê o pastor Gera? Foi buscar algo? Então tenham essas convicções. Se algo acontece da parte do inimigo na vida de um nascido de novo, foi por pura e exclusiva permissão divina. Porque o fato que, a gente está falando de fatos, o fato que se estabelece aqui é que Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Na semana que vem a gente dá uma prosseguida parcial nesse assunto, que nós vamos ver a questão do mundo jaz no maligno, que é o verso 19. Mas hoje, creio que por hora nós encerramos. Pastor Clipe, pode orar por nós?